Salve, salve, galera! Tudo bem? Então vamos para mais uma aula aí. Lembrando a nossa aula passada, falei várias coisas aí sobre direitos fundamentais, sobre as normas fundamentais. E a última aula passando pela aplicação, as razões de se aplicar direitos fundamentais nas relações privadas. E aí expus várias razões que nos indicam isso, falando aí da globalização, dos poderes. Fiz aí vários apontamentos. Contei para vocês do caso Luffy, que é o leading case, a respeito dessa discussão. Repito, para quem está aí na linha 2, o caso Luffy ele tem que aparecer, você tem que falar sobre ele. E se eu descobrir que você fez a prova, você que está assistindo o vídeo aí, fez a prova e não colocou o caso Luffy, eu vou dar um jeito de invadir seu Facebook e colocar lá que você está vendendo Rinode. Então fica o aviso, se você não colocar na sua prova o caso Luffy, invadirei seu Facebook e farei propaganda da Rinode aí, falando que você vende para todo mundo. Perfeito? Superada essa brincadeira aí, o que eu queria falar para vocês hoje sobre as duas, na verdade as principais, né? São várias, mas as principais teorias que descrevem aí essa aplicação dos direitos fundamentais em relações privadas. Não sei se vocês perceberam já, mas é o grande pano de fundo dos dois livros, tanto do Duque quanto do Canaris, a respeito dessa aplicação de direitos fundamentais em relações privadas. Inclusive é o título dos dois livros, obviamente. A grande questão aqui, e inclusive a aula passada, quando eu falei da aplicação dos direitos fundamentais, as razões, não é se é aplicado ou não os direitos fundamentais em relações privadas. Isso aí é algo que é já superado. Se aplica sim, e aí como eu disse, eu já expus várias razões para defender isso. A grande questão é em que medida esses direitos fundamentais são aplicados aí numa relação entre privados, né? Porque a gente tem que lembrar que, acima de tudo, os indivíduos, as pessoas, inclusive indivíduo, né? O professor Fernando sempre brincava, falava que aquele indivíduo é onde o Estado não pode adentrar, né? É uma concepção bem liberal, é ali o seu mínimo onde o Estado tem que ficar afastado, e por isso a sua liberdade, a sua autonomia. Então, a grande questão que se põe é que se o direito fundamental for aplicado nas relações entre privados, onde ficaria a autonomia? A autonomia minha e, por exemplo, da pessoa que eu tenho uma relação particular, onde fica essa autonomia para nós mesmos decidirmos qual é aí a nossa intenção, qual é a nossa negociação, enfim. Então surgem essas teorias para discutir em qual medida esses direitos fundamentais podem ser aplicados a essas relações ou não. E aqui, inicialmente, e eu acho que é a teoria que vocês têm que mais se preocupar, há aquela ideia de aplicação indireta ou mediata dos direitos fundamentais em relações privadas. O grande autor dessa teoria, eu já falei, é Dühring. Eu até estava com o livro dele, na aula passada eu mostrei um livrozinho que tem o texto dele. E Dühring é um dos grandes expoentes no caso Luffy. Repito, o caso Luffy é o leading case que você tem que colocar na sua prova para mostrar que você tem conhecimento dessa discussão. E o que o Luffy falava? É que, na verdade, os direitos fundamentais, vamos lembrar, eles têm aquele caráter dúplice. Eles são tanto uma ordem subjetiva, de direitos subjetivos, quanto eles emanam uma ordem objetiva, que são o quê? São direitos fundamentais como um valor a ser respeitado, uma ordem objetiva, a ser respeitado por todo o sistema. E aí a grande importância, e o Dühring falava, das normas de intermediação. O direito fundamental ele passa normas de intermediação e nos outros ramos do direito ele tem sua aplicação, como uma forma de demonstrar como ordem objetiva, como uma norma objetiva, que cria aí, digamos, a necessidade de que as normas que vierem inferiores ali, que não sejam, por exemplo, constitucionais, elas respeitem aquela ordem. Aqui eu dou o grande destaque para as cláusulas gerais, inclusive é uma aula que eu vou gravar a mais aí, a próxima aula, foi uma grande dúvida que já várias pessoas me perguntaram, vou dedicar uma aula só a isso, as cláusulas gerais. Por quê? E não só as cláusulas gerais, também os princípios. Eles são, na verdade, portas para dentro das relações privadas ali, principalmente as cláusulas gerais, por exemplo, do Código Civil, elas são as portas para os direitos fundamentais inserirem nas relações entre privados. Isso é um ponto extremamente importante. Vale lembrar que a teoria indireta
ela afirma que o quê? A autonomia de cada um dos indivíduos não deixa de ser um direito fundamental de cada um deles. Ou seja, a partir do momento que você põe um direito fundamental dentro da relação entre dois privados, você está desrespeitando também dois direitos fundamentais, ou seja, o direito de liberdade e autonomia de cada um desses particulares. O que é importante também a gente lembrar aqui dessa teoria indireta? É a crítica que é feita a ela. Aqui eu peço a licença para vocês para citar o professor Daniel Sarmento, é um dos grandes críticos, ele tem um livro excepcional sobre aplicação dos direitos fundamentais. Tristemente é um livro esgotado, na biblioteca da UF tem, mas para comprar em sebo, esse tipo de coisa você não vai conseguir, também em PDF na época eu não consegui, acabei tirando uma cópia dele do livro da biblioteca, mas ele fala o seguinte, que a partir do momento que esses direitos fundamentais são aplicados de forma indireta, ou seja, eles precisam dessas normas de intermediação, e repito para vocês, a grande importância das cláusulas gerais é exatamente essa, por ser normas de intermediação que trazem ao seu setor específico. Vamos lembrar, a cláusula geral aqui dentro do Código Civil, da boa-fé na relação contratual, ela trazendo para o direito civil o direito fundamental ali, a boa-fé, principalmente respeitando a confiança entre as partes, ela querendo ou não uma porta de entrada do direito fundamental até mesmo naquelas relações ali mais privadas que respeitam de fato a vontade de cada uma das partes. Só que aí o Sarmento faz a seguinte crítica e que eu acho que ela é muito pertinente. A partir do momento que esses direitos fundamentais são aplicados de forma indireta, ou seja, dependem do legislador criar uma norma mais específica dentro de um código ou um código deontico aí de um setor qualquer, esse tipo de situação faz com que o direito fundamental ele acaba dependendo do humor do legislador. E aí a gente sabe, tristemente, como que é o humor do nosso legislador brasileiro aí, né, o humor de anistia, digamos assim, principalmente quando interessa a eles. E isso faz com que se tire, de certa forma, a efetividade desses direitos fundamentais. É uma das grandes críticas aí que o professor Daniel Sarmento faz a essa teoria. E eu lembro para vocês, o Marcelo Duque é um grande defensor dessa teoria indireta, e pelo que tudo indica, Canários também entra nessa linha. Nós vamos entrar aí até no final da aula, eu vou explicar melhor qual que é o pensamento do Canários a respeito disso. Perfeito? Então, superado já esse primeiro ponto, teoria indireta de aplicação dos direitos fundamentais, a gente pode falar da teoria direta, que fala que os direitos fundamentais, por serem fundamentais, têm que ter aplicação em qualquer tipo de relação e de maneira indireta, devido à sua fundamentalidade. Qual que é o grande expoente, o grande autor que carrega as ideias dessa teoria a princípio? Foi o Carl Nipperdey, né? E ele falava o seguinte, que os direitos fundamentais, na verdade, eles possuem efeitos absolutos. E por isso, por terem efeitos absolutos, eles não podem depender de nenhum tipo de intermediação. E aqui, Nipperdey fala o seguinte, os direitos fundamentais, eles têm, evidentemente, um caráter dúplice. Eles devem ser aplicados não só ao Estado, como regra geral, o Estado se abstendo de intervir nas relações entre privados, e também fazendo o possível para proteger aqueles direitos que são tidos ali como direitos fundamentais, mas também os direitos fundamentais têm um caráter de atingir os particulares, independentemente de intermediação. Repito, a ideia de Nipperdey. Vale lembrar aqui um ponto extremamente importante, principalmente é considerar aí esse autor como grande expoente, é que Nipperdey ele estava dentro da área trabalhista. Então, para vocês lembrarem daquela aula que eu falei sobre paradigmas, e eu falava, por exemplo, um juiz que é negro, se ele estiver narrando ali, se ele estiver decidindo um caso sobre racismo, certamente ele terá um paradigma de maior combatividade, digamos assim, ao infrator, ou seja, uma vez que ele sofreu com todo aquele preconceito de ser uma pessoa negra, certamente se ele for jogar, isso é um exemplo que o Lorenzetti dá no livro dele, e existem aí várias situações que a gente pode falar sobre paradigma, e inclusive no vídeo eu deixei aquela decisão do juiz
que fala que é filho de carpinteiro, decisão muito bonita. Por que eu estou falando isso? Porque o NPD, como era da área trabalhista, você pode perceber que ele carrega consigo, e aqui dentro da teoria dele também, o paradigma de que dentro da relação de trabalho, obviamente, os direitos fundamentais têm que ter aplicação direta, sim. Por quê? Vale lembrar que a figura empregador-empregado, ela tem aí um grande diferencial de potencial de poder mesmo, né? Poder de barganha, poder de negociação. Inclusive o Daniel Sarmento cita um caso extremamente interessante, que o tribunal alemão chegou a decretar aí que os direitos fundamentais tinham sim que ter aplicação direta nas relações entre privados, em um contrato que tinha uma cláusula, um contrato de trabalho que tinha uma cláusula que enfermeiras que contraíssem matrimônio, elas seriam de imediato mandados embora. O contrato de trabalho teria extinção imediata a partir do momento que certas enfermeiras contraíssem matrimônio. Vejam que é um contrato que por si só, essa cláusula dele, já por si só, ela viola vários e vários direitos aí, principalmente o direito de igualdade, da mulher poder ter, não de igualdade, mas o direito de liberdade aí da mulher poder contrair matrimônio e sem ter, não, assim, comentando um caso desse, eu não consigo pensar nem num raciocínio que poderia justificar o tamanho absurdo que é uma cláusula dessa. E só passar esse caminhão aqui. Perfeito. Espero que o som esteja claro aí para vocês, porque eu tenho um vizinho fazendo a mudança e a gente tem que respeitar aqui que ele vai fazer um pouco de barulho. Mas o caminhão da mudança foi embora, então podemos continuar nossa aula aqui de forma clara. Lembrando que é o caso do Tribunal Alemão, e obviamente nas relações trabalhistas os direitos fundamentais eles ganham maior destaque, né? E isso é nítido, e eu repito, porque dentro daquela noção de que os direitos fundamentais eles protegem as pessoas, enquanto pessoas vulneráveis mesmo ao Estado, um grande todo-poderoso, digamos assim, né? Um Leviatã, como diria o filósofo. Aqui na relação trabalhista nós temos também o empregador sujeito ali a vender o seu trabalho para o grande, né? Na verdade, o empregado vendendo ali sua mão de obra, o seu trabalho para o empregador, que é o dono de todos os meios de produção, aqui para citar Karl Marx. E aqui dentro dessa relação, obviamente, tem uma desigualdade muito grande e, de fato, os direitos fundamentais têm que ter aplicação direta ali. Hoje não tanto, porque nós temos aí as várias leis trabalhistas, né? A própria CLT aí que determina diversos direitos fundamentais de uma forma mais específica. Então esse tipo de raciocínio acaba perdendo um pouco de força. Tudo bem. Então nós podemos falar o seguinte, que essa teoria da aplicação direta ela tem o seu nascedor no direito do trabalho, de fato, e no Brasil ela tem muita força, principalmente levando em conta o artigo 5º, parágrafo 1º da nossa Constituição, que fala que os direitos fundamentais, devido à sua fundamentabilidade, eles têm que ter aplicação direta e imediata, né? Então, o professor, se eu não me engano, é o professor Marcelo Duque mesmo, que fala que no Brasil há uma escola, uma verdadeira escola, que defende essa aplicação direta. E aqui eu posso citar alguns autores para vocês. O próprio Daniel Sarmento, o próprio Gustavo Tepedino, você tem aqui o Ingo Sarlich. Então são vários autores, todos esses autores do direito civil constitucional, eles são mais ou menos nessa linha de que os direitos fundamentais têm que ter sim aplicação direta, aplicação imediata, é uma constitucionalização do direito privado e então tem que ter essa aplicação sim. Só que aqui nós, como os bons estudiosos, teceremos algumas críticas a essa teoria. E eu falo de críticas para vocês as seguintes. Primeiro, ao aplicar a Constituição de maneira direta e imediata, nós estamos, de certa forma, desconsiderando todas as legislações mais específicas e as legislações ordinárias, né? Então, lembrando até o raciocínio do professor Lorenzetti, quando ele fala que a decisão judicial ela deve partir primeiro do fato, primeiro do caso concreto, segundo ponto, para a legislação mais específica possível, passando dessa legislação mais específica possível para a lei geral daquela situação,
para passar para uma Constituição e, em última análise, um tratado ou que seja um princípio jurídico que esteja no entorno de todo esse raciocínio. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui bem bobo. É um caso discutindo o plano de saúde. A princípio, qual é a primeira situação que você tem que analisar? O fato, o caso concreto. Passada a análise do caso concreto, você vai para a legislação mais setorial, digamos aqui, por exemplo, a ANS, vai para a lei de plano de saúde. Depois da lei de plano de saúde, você vai para o Código de Defesa do Consumidor e vai passando pelos setores, do mais específico ao mais geral, para perceber se essa decisão ela está de fato tendo coerência com todo aquele sistema jurídico, lembrando aqui que a análise, aquele sistema que tem a unidade, que é a Constituição, e nela que estão os principais direitos fundamentais, e ao mesmo tempo, se ela tem uma unidade, se essa decisão está dentro da lógica de unidade, respeitando direitos fundamentais, se ela está coerente com todos os valores que o sistema jurídico está espargindo. Por exemplo, se na lei de ANS você tem ali que uma situação de emergência tem cobertura obrigatória, você vem para o CDC e percebe que uma cláusula que impede que o paciente seja atendido, até mesmo em caso de emergência, ela é abusiva, não pode ter sua aplicação. Então você passa para o Código Civil e percebe que a aplicação a nulidade dessa cláusula abusiva, a depender aí de defender a vida da pessoa que está numa situação de emergência, ela é, na verdade, uma ação aí de boa fé, digamos aí, dever anexo de solidariedade, aquela pessoa que encontra uma situação de vulnerabilidade. Em última análise da Constituição, você tem ali o direito à vida da pessoa que está sendo desrespeitado dentro de uma cláusula que proíbe um atendimento de emergência. Percebam, fiz uma análise aqui toda sistemática partindo do fato e pegando as legislações mais específicas até chegar à Constituição. Por que eu estou falando isso? Se você aplica o direito à vida, pronto, e só isso vai justificar que uma situação de emergência tem aplicação imediata, tem o plano de saúde tem que fazer a cobertura imediata por ser emergência, você desconsidera todo o raciocínio jurídico que vem as legislações mais setoriais, e aqui eu dou destaque à lei dos planos de saúde, que fala lá claramente que em caso de emergência a cobertura é obrigatória e ponto final. Percebam? E aqui o Marcelo Duque ele faz uma crítica muito legal, citando um autor aqui que eu não lembro o nome, que ele fala que considerar a aplicação direta e imediata dos direitos fundamentais é considerar que a Constituição Federal é como se fosse um ovo jurídico. E o que é essa metáfora que ele faz aí? É que estaria ali de fato tudo dentro da Constituição Federal e ponto, não precisariam de leis infraconstitucionais. Então, estaria ali dentro da Constituição Federal tanto o direito penal quanto as legislações a respeito de fabricação de um termômetro. É o exemplo que o Marcelo Duque faz. E, de fato, é isso que a gente percebe. A aplicação direta ela pode causar exatamente essa situação. E aí, já seguindo o raciocínio do Duque, não no livro que está para vocês lerem, mas um outro livro que ele tem direitos fundamentais extremamente bom, que ele fala do problema da banalização dos direitos fundamentais. E isso aqui, eu acredito que para nós fica muito claro a falar, por exemplo, da dignidade da pessoa humana, ou dano moral, né? Tudo hoje que cai no juizado especial, falo isso para vocês com propriedade, porque é onde eu trabalho, pede dano moral. Tudo. E as pessoas esquecem que, na verdade, o dano moral ele é só uma espécie do dano extra patrimonial. Então perceba, todo mundo pedindo dano moral, acaba que acontece o quê? Nada é dano moral. Porque a partir do momento que tudo é dano moral, acaba que não tem razão de ser para se proteger aquilo. Agora, a partir do momento que você pega o dano extra patrimonial e divide ele, para dar um exemplo, o dano ao tempo, desvio produtivo do consumidor, ou dano ao corpo, o dano ao lazer, o próprio dano existencial, ele passa a ter maior efetividade porque ele vai na especificidade do caso. Então, o que eu estou falando isso para vocês? A partir do momento que você tem uma aplicação direta dos direitos fundamentais, eles passam a ser também direitos insaciáveis, a expressão da Ana Pintori, que ela fala que a partir do momento que tudo é direito fundamental, passa a ser insaciável, não tem como garantir todos os direitos fundamentais a todas as pessoas o tempo todo. Inclusive, eu já falei para vocês aqui a questão do direito à felicidade. Se ele se tornar de fato um direito social, vai ser uma situação muito curiosa, porque cada um tem o seu
Cada um tem a sua caracterização do que é felicidade. E como que você vai exigir isso, digamos, considerando que é um direito fundamental e tem que ter aplicação direta e imediata, né? Eu vou processar a minha faculdade porque eu estou tendo aula e não estou feliz com minha aula, porque meu professor é muito chato, né? Enfim, são aí suposições que a gente pode ter, podem acontecer. Mas para lembrar para vocês que essa aplicação imediata aí, ela pode ser grande causadora dessa banalização e tornar esses direitos de fato insaciáveis. É uma das maiores críticas que se faz, principalmente quando vai se defender essa teoria. Então, um ponto importantíssimo aqui para lembrar do próprio livro do Duque é que ele repudia essa teoria porque, de certa forma, ela desconsidera toda aquela concepção de sistema jurídico que eu já até expus aqui para vocês. Então, é como se a gente, já que a aplicação dos direitos fundamentais ela é direta e imediata, a gente não precisa das legislações inferiores tratando de direitos fundamentais, é só aplicar tudo e vai estar tudo na Constituição ali, até mesmo a legislação a respeito de fabricação de termômetro, né? É o exemplo que ele dá. E aí fica esse grande debate. Lembrando aqui que essa escola que surge no Brasil, essa escola que defende, né, esses direitos fundamentais, e eu tive a oportunidade de ler a fundo o livro do Perlingeri, ela bebeu muito do livro do Perlingeri, que ele fala direito civil na legalidade constitucional. Só que há um ponto muito interessante, porque quando o Perlingeri é um dos defensores da aplicação direta e imediata dos direitos fundamentais. Só que quando Perlingeri escreveu esse seu livro, e ele defendia de fato essa constitucionalização do direito civil, ele que é um autor italiano, ele tinha uma constituição que era posterior a um código civil, que era um código civil da época fascista. Então a Itália tinha um código civil fascista e obviamente ele tinha uma constituição posterior que defendia diversos direitos fundamentais que aquele código fascista simplesmente desconsiderava. Então, naquele contexto italiano, fazia muito sentido essa aplicação ser direta, essa aplicação desconsiderar muitas construções do próprio Código Civil, para dar um exemplo. E muitos autores no Brasil, o próprio Tepedino, se eu não me engano, o Ingo Sarlet, quando eles escreveram e começaram a defender essa tese da teoria imediata, o Código Civil de 2002 nem era existente ainda. Então isso demonstra, e de fato fazia sentido, você ter uma Constituição de 88 e um Código Civil de 16. Então, várias pressuposições ali de direitos fundamentais dentro da Constituição que não tinha correspondentes nenhum com o Código Civil anterior. Entretanto, o Código Civil de 2002 ele já mudou muita coisa. Lembrar que as diretrizes, né, de eticidade, solidariedade e de operabilidade ali demonstram os vários princípios, principalmente bebeu muita coisa do Código de Defesa do Consumidor e trouxe para dentro da relação privada vários direitos fundamentais, principalmente, repito, por meio das cláusulas gerais. Então, essa discussão ainda existe, ela é forte no Brasil, tem alguns poucos que defendem ainda a aplicação indireta. Eu creio que muito por vir dessa escola, né, como eu disse para vocês, que tem dentro do Brasil. Só que a gente precisa pensar num raciocínio crítico, principalmente numa solução. E qual é a solução? Inclusive esse é um dos pontos que eu toco na minha dissertação. Já convidei vocês a darem uma folheada nela. Qual a solução para a existência dessas duas teorias? É cair na teoria do Canaris, que nos parece que é uma teoria intermediária entre a indireta e a direta. E eu vou explicar para vocês por quê. O grande problema aqui dessa aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas é o seguinte: quando você vai fazer essa aplicação nas relações entre duas pessoas privadas, você tem duas pessoas que são titulares de direitos fundamentais e, ao aplicar os direitos fundamentais, elas passam a ser também destinatárias. Bom, diferentemente do que acontece em direito fundamental com o Estado, você tem a pessoa como titular daquele direito fundamental e você tem o Estado enquanto destinatário. Ou seja, Estado, você tem que ou proteger essa pessoa ou se abster de agir em desfavor dela, digamos assim. Só que quando temos duas pessoas, dois particulares, destinatário e titularidade, elas se confundem. E eis que surge o grande problema, porque cada pessoa tem os seus direitos fundamentais.
cada pessoa tem que ter ali respeitado os seus direitos de autonomia, liberdade e igualdade e tantos outros vários direitos que são aí previstos para cada pessoa humana. Então, o que Canaris ele propõe? Ele defende que, de fato, o direito fundamental ele só pode ter um destinatário, que é o Estado. Só o Estado tem que ser responsável para a proteção e para a prestação de qualquer tipo de direito fundamental. Então, o Canaris ele resolve essa grande questão. E como que ele resolve isso? Ele diz que a aplicação, logicamente, tem que ser indireta. O direito fundamental na relação privada ele só é aplicado a partir de uma intermediação de uma lei especial setorial que o próprio Estado criou, ou seja, o Estado ele aparece aqui como um terceiro intermediário dessa relação entre privado, porque ele introduziu ali uma legislação que regula aquela situação, aquele direito fundamental. E é aqui que entra a teoria do Canaris e alguns termos aí que eu acredito que tem muita gente que, inclusive, já me perguntou e ficou um pouco confuso. Não estou entendendo o que Canaris está querendo falar. Percebam isso. Canaris defende que a aplicação é indireta pela atuação do próprio Estado, criando as legislações setoriais específicas para regular e defender esses direitos fundamentais. E isso é um dever de proteção do Estado. Ou seja, o Estado, lembrando aqui que a Alexis, quando a Alexis divide lá a aula anterior, eu falei para você sobre isso. Ele fala que os direitos fundamentais podem ser de defesa, ou seja, aquilo do Estado se abster de agir e deixar o indivíduo ter a sua liberdade, mas também os direitos fundamentais podem ser de prestação, e aqui prestação em sentido amplo, e tem o procedimental, que eu falei para vocês, tem o prestação em sentido estrito, que são os direitos sociais, e tem o de proteção, e aqui é um item bem importante. Proteção é quando o direito fundamental ele é aplicado na relação privada, principalmente pelas leis setoriais aqui que regulam essas normas fundamentais. Então, o que Canaris diz? Ele diz que o Estado ele tem esse dever de proteção. Lembrem, Alexis, direito fundamental de prestação, sentido amplo, direito fundamental de proteção. É um dever de proteção que o Estado tem de criar e legislar para que direitos fundamentais sejam respeitados e efetivados em relação entre dois privados particulares. Esse dever de proteção ele tem que ser efetivo, logicamente, e ele reside naquela ideia de proibição de insuficiência. Ou seja, se o Estado prevê um direito fundamental da pessoa, em âmbito Estado-pessoa, e não regula esse direito a nível particular, ou seja, ele não efetiva o seu dever, ele não cumpre com o seu dever de proteção, ele está agindo em insuficiência. E aí a proibição, Canaris cria essa ideia de que o Estado ele está proibido de ser insuficiente, ele está proibido de não legislar sobre aqueles pontos que são direitos fundamentais e que devem ser tratados nas relações entre privados. E aí, até aí tudo bem. São dois conceitos aí que eu acredito que já ficaram claros, já foi de fácil entendimento. Eles passam por vários pontos aí dos dois livros, repito para vocês. Mas aí surge a grande questão. Pode ser que o Estado não legisle sobre algum assunto específico e não legislando sobre aquele assunto, como fica a aplicação do direito fundamental? Eis que surge o imperativo de tutela. Por quê? O direito fundamental, devido à sua fundamentalidade, e lembrando aqui que Canaris é o grande precursor da teoria do sistema, então ele cria lá aquela ideia de que a Constituição está acima de tudo e os direitos fundamentais dentro da Constituição são que conferem a unidade de todo o sistema. Se dentro desse sistema o Estado não cumpriu seu dever de proteção e não fez com que a insuficiência fosse superada, há que se aplicar o imperativo de tutela. E o que é isso? É a aplicação direta dos direitos fundamentais. Ou seja, para dar um exemplo para vocês aqui, até o ponto que o nosso sistema jurídico brasileiro, para dar um exemplo para vocês, não tinha um código de defesa do consumidor, o que você tinha que fazer? Você tinha que aplicar a Constituição Federal de modo direto naquela relação. Por quê? Porque o Estado não pode deixar de garantir um direito fundamental simplesmente porque não tem
uma legislação específica para aquele caso. Então aí aplica-se o imperativo de tutela. A partir do momento que tem-se essa lei indireta que garante esse direito, não há por que dizer em aplicação direta, até porque isso seria uma desconsideração de todo o sistema jurídico que é construído aí visando essa proteção dos direitos fundamentais. Fez sentido para vocês? Ficou um pouco mais claro toda essa teoria, todas essas nomenclaturas? Então, de certa forma, é algo bem simples. Quando você vai ler o Canários, fica um pouco confuso mesmo. A leitura dele é bem desafiadora. É uma leitura, assim, claro, uma tradução do alemão, então a gente não pode esperar aí muita coisa. Não pode esperar aí que venha um texto simples e de leitura tranquila, né? Lembrando para vocês que no livro do Duque, essa aplicação indireta ela fica mais fácil de ser compreendida, por quê? Lembrando aquela teoria do paradigma. O Duque ele tem um paradigma de proteção ao consumidor. Então, lembrando aqui, aquela ideia do agente designado constitucionalmente. Você pega o artigo 5º, inciso 32, fala lá que o Estado promoverá a defesa do consumidor. Então, ali, o consumidor ele é um agente constitucionalmente designado e aquele agente ali terá uma proteção. Qual a proteção? Do Código de Defesa do Consumidor. Então, perceba, vocês têm uma lei especial, uma lei que concede aqui a aplicação indireta, que tem vários direitos fundamentais ali. Inclusive, o artigo 7º, parágrafo único, se eu não me engano, eu já até falei dele aqui, que é uma cláusula aberta para que tratados humanos sejam aplicados quando da defesa do consumidor, como um agente constitucionalmente reconhecido aqui, designado, como eu disse para vocês. Então, dentro da área do consumidor, dentro da área trabalhista, essa aplicação indireta ela fica um pouco mais fácil de se visualizar. Por quê? Porque temos essas leis já, leis especiais, que, de certa forma, já tem vários direitos fundamentais ali, já garantem ali várias situações que poderiam atrair por si só a aplicação direta, a aplicação da Constituição de modo direto no caso. Perfeito? Espero que tenha ficado claro para vocês. Aqui nós passamos bastante pelo livro do Canários, para vocês terem ideia. O primeiro ponto, direitos fundamentais de legislação de direito privado. Então, lembrando sempre que o direito privado, dentro de um sistema que tem direitos fundamentais como o ápice, né, aquela ideia de a unidade ali, a Constituição Federal como o ápice, dando toda a unidade ao sistema, a legislação de direito fundamental ela ganha grande importância, porque ela vai setorizar os direitos fundamentais por dentro do sistema e jogando aí para todos os setores mais específicos do sistema. O ponto 2, a hermenêutica do direito privado à luz dos direitos fundamentais. Então, lembrando sempre disso, que os direitos privados aqui, inclusive é um ponto 3, comportamento dos sujeitos de direito privado. Então, por mais que seja relação entre particulares, o direito fundamental ele tem que ser respeitado, principalmente quando há uma vulnerabilidade, quando há diferenciação de poder, quando você está diante de um particular que tem um poder de dominação na relação ali jurídica muito superior, e eu já disse para vocês várias vezes, o consumidor aqui é um exemplo muito claro, o trabalhador é um exemplo muito claro. Agora temos a situação do idoso, que é muito claro, do portador de deficiência física, essa diferenciação é muito clara. Então, o direito privado hoje é o direito privado de proteção aos vulneráveis, é o livro que eu já indiquei para vocês, inclusive, da Cláudia Lima. E passando aqui, o último tópico do livro do Canários, dever de proteção. O que é o dever de proteção? O Estado tem que legislar, ele tem que ser um terceiro garantidor dos direitos fundamentais, até mesmo nas relações privadas. Ele tem que garantir que a insuficiência não aconteça, ou seja, há uma proibição de insuficiência. O Estado tem o dever, como destinatário de direitos fundamentais, de garanti-los. E caso não aconteça, há aqui o nosso grande imperativo de tutela, que é, digamos assim, a última luz da teoria do Canários. E percebam que a teoria do Canários, de certa forma, faz um diálogo de fontes, para colocar entre aspas, que é o que eu falo no meu trabalho dissertativo, entre a teoria direta e entre a teoria indireta. Por quê? Porque ele foca na efetividade, ele foca na ideia de salvar a teoria do sistema, até mesmo nessa discussão aí entre os qual aí é a teoria mais bem aplicada, digamos assim, é esse risco de banalização. Então,
Acredito que Canários tenha ficado aí um pouco mais claro, principalmente resolvendo essas questões mais terminológicas aí. E o próximo vídeo eu irei dedicar especialmente a uma questão que já me fizeram várias vezes. Espero poder contribuir com vocês também para ela ficar mais clara e superar isso aí. Tudo bem? Qualquer dúvida, vamos continuar estudando. E recomendo para vocês, mais uma vez, minha dissertação está à disposição. Recomendo a leitura. Faço uma abordagem bem simples, mas citando vários autores que podem ser importantes para vocês aí, sobre essas teorias, sobre a teoria do Canários, mais ou menos isso que eu falei para vocês na aula aqui, teoria direta, teoria indireta, a teoria intermediária, que seria do Canários aí como meio termo. Então, recomendo essa leitura, pode te ajudar bastante, até mesmo para sair um pouco dessa leitura pesada e rígida que é do livro do Canários. Perfeito? Aquele abraço, contem sempre comigo e sucesso para todos vocês. Mais uma semaninha aí, espero que todos vocês consigam essa aprovação e me chamem para a festa depois, perfeito? Aquele abraço.